24 de agosto de 2005. Uma tempestade tropical se forma sobre as Bahamas. 5 dias depois, deixará a cidade de Nova Orleans em ruínas. Tudo se foi em um piscar de olhos. Uma sucessão de eventos naturais e erros humanos conspirarão para fazer do furacão Katrina o mais dispendioso do mundo. Tudo se foi. Por essas razões, o meteorologista Tim Marshall acredita que esse desastre deve estar entre os 10 maiores. Furacão Katrina. Nova Orleans é uma cidade cercada por água. Há 300 anos, era apenas um assentamento na barragem do rio Mississippi, muito acima do nível do mar. Mas, com o passar do tempo, expandiu-se pelos pântanos, mangues, e hoje as pessoas vivem abaixo do nível do mar na maior parte da cidade. Com grandes áreas da cidade abaixo do nível do mar, as pessoas estão especialmente vulneráveis aos furacões. Não são apenas os ventos fortes que tornam esses sistemas frontais tão perigosos, mas a massa de água que é jogada, chamada maré de tempestade. Muitas mortes em furacões se dão por afogamento. No dia 24 de agosto de 2005, o Centro Nacional de Furacões está rastreando a tempestade tropical que se tornará o Katrina. Quando o Katrina se formou, não havia nada de excepcional. Até aquele momento era muito semelhante aos outros. A tempestade repentinamente se intensifica para a categoria 1. Nossa conduta naquele momento foi tratá-lo como um furacão normal, como muitos que já vimos. Como todos os furacões, o Katrina se forma quando uma massa de ar quente sobe do mar e cria ventos fortes e nuvens carregadas de umidade. Alimentado pelas águas extraordinariamente quentes do Golfo do México, o Katrina cresce rapidamente e vira um furacão poderoso. No Centro de Meteorologia, o Katrina toma conta das telas. As imagens de satélite revelaram um olho enorme. Nesse momento ficou claro que estávamos lidando com um furacão categoria 5. Os dados apontam que o Katrina atingirá Nova Orleans em menos de 24 horas. Tínhamos que começar a emitir alertas e pronunciamentos. Ordena-se que todos evacuem a área imediatamente. Quem pode, foge. 1 milhão de pessoas deixam a cidade. Mas muitos não têm condições de sair. Stanley e Betty Stewart moram no Baixo Distrito 9. Decidimos que não tínhamos condições financeiras de ir a lugar nenhum. Escolhemos ficar, rezar e torcer pelo melhor. Éramos 13 pessoas em praticamente 2 cômodos. Ficamos de cócoras. Mais de 100 mil pessoas ficaram para trás, esperando o que a natureza mandaria. Cobrimos então a porta com toalhas para impedir que a água pudesse entrar. Com um longo histórico de furacões, Nova Orleans é cercada por 560 quilômetros de diques de proteção. Diques são feitos de barro e areia. O problema é que, em todas essas extensões de diques, alguns eram altos e outros baixos. Então estavam afundando. Para piorar, os diques não foram projetados para suportar um furacão da intensidade do Katrina. 29 de agosto, 6 horas e 10 minutos da manhã, chega o furacão Katrina, com velocidade de 210 quilômetros por hora. Com ondas de até 8 metros de altura, é a maior tempestade a castigar a costa do Golfo dos Estados Unidos. Nova Orleans é inundada. Ouvíamos as ondas passando por cima do telhado.
quem ficou preso ali não sabe o que fazer. Não entrem em pânico. Mantenham as crianças abaixadas. Meu irmão olhou para mim e eu disse, temos que rezar, porque o que vemos parece ser o nosso último dia no planeta. 2h. Os moradores do Baixo Distrito 9 têm um problema grave. Está tudo inundado por aqui. Estamos com muitos problemas, muitos problemas. Algumas pessoas naquele momento estavam debaixo de 6 metros de água. Alguns amigos que ficaram em casa perderam a vida. 30 de agosto. O furacão vai embora. Os principais meios de comunicação estão fora de serviço. Nos perguntávamos se éramos apenas nós ali ou se tinha sobrado mais alguém. Com a maior parte de Nova Orleans debaixo d'água, os serviços de emergência ficam perdidos. Conseguiram nos passar por rádio. O dique do canal da Rua 17 estourou e a água até o telhado das casas em Lakeville. Minha vida mudou naquela hora. Todo mundo entendeu que a situação era completamente nova. A cidade estava inundada. Chris e seus colegas enfrentam um desastre de proporções épicas. Por todo lado, havia corpos flutuando. Faltou médico legista para tantos mortos. Os sobreviventes estão acampados no Superdome e no centro de convenções. As condições no centro de convenções estavam insuportáveis. As pessoas achavam que o abrigo teria luz, comida, roupas ou água, mas não havia nada. As pessoas foram literalmente abandonadas nas ruas. As mais de 46 mil pessoas não tinham opção a não ser se virar. As pessoas morriam por falta de recursos. Nós pensávamos, meu Deus, será o fim do planeta? Será o fim da vida? O fracasso das autoridades em resgatar e evacuar a área maximizou ainda mais o desastre. O que pegou todo mundo de surpresa foi a inundação. Ninguém esperava que 80% da cidade ficasse debaixo d'água. Passada quase uma década, 1 em cada 5 moradores ainda não retornou. E grandes áreas da cidade permanecem em ruínas. Estou passando pelo Baixo Distrito 9, uma das áreas mais violentamente afetadas pelo furacão Katrina. As pessoas não voltaram para a maioria das casas. Foram abandonadas e estão se deteriorando. É triste porque um bairro inteiro sumiu. Vai levar uma geração ou mais para reconstruir essa região. 2 semanas após o Katrina submergir Nova Orleans, o presidente George Bush se desculpou pela falha na administração das consequências do desastre. Katrina exposed serious problems in our response capability at all levels of government. And to the extent that the federal government didn't fully do its job right, I take responsibility. O impacto do erro humano é a razão pela qual Tim Marshall coloca esse desastre entre os 10 maiores. O furacão Katrina foi um desastre natural, mas que foi maximizado pelos efeitos do homem. O que aconteceu no Katrina chamou nossa atenção. Hoje os diques são mais altos e talvez até mais resistentes. Mas esse desastre pode e vai acontecer novamente. Inundação de Nova Orleans, 80%. Custo, 108 milhões. Número de mortes, mais de 1.700.